Então, polêmica no ar. Eu vim falar um pouquinho hoje sobre umas falas que eu ouvi num programa de TV ontem, no programa Esse Estrela da Casa, onde um dos participantes, o Matheus, ele expressa um sentimento, como ele se sentiu em relação à fala da colega dele lá, da outra participante. E aí ele comenta: às vezes eu não gosto que tu fique sugerindo as coisas que passam na minha cabeça. Porque ela fez um julgamento sobre alguma situação e disse que ele estava se sentindo de tal forma. E ele falou que ele não gosta que ela faça esse tipo de sugestão, né, da cabeça dele. E aí ela já tem uma reação, ela já fica meio acuada e diz: difícil conversar com alguém que eu tenha que pisar em ovos. Eu me sinto culpado o tempo inteiro. E aí a gente percebe a diferença de como as pessoas olham, né, para os seus sentimentos, para suas emoções. Ele foi muito claro e muito lúcido quando ele disse: eu não gosto que faça isso. Pronto. Ele não estava ofendendo, afrontando ou desrespeitando ela. Ele só falou sobre ele: eu não gosto. E ela já entendeu diferente. Ela disse que é difícil conversar com alguém que tem que pisar em ovos. Ela não precisa pisar em ovos. Na compreensão dela, ela precisa pisar em ovos para agradar o outro. E que ela acaba se sentindo muito culpada. Então a gente é nítido a diferença de entendimento, né, das suas emoções. Nós fomos criados desta forma, né? Ou como criança não responde, não seja mal educado. Quando a criança queria expressar algum sentimento, não seja de birra, ou que fosse através da birra, enfim, era taxado de mal educado, isso é feio, e as pessoas não vão gostar de ti. E aí a gente entrou nesse tipo de educação, que isso é, né, em geral, para ser aceito. Então, como a gente projeta no externo essa questão da aceitação? Se o outro me aceita, tá tudo bem. É assim que a gente foi educado. E essa fala ali, né, desse programa ficou muito claro, que do ponto de vista da moça, da Lady, ela não foi aceita. Só que ela não estava falando um sentimento dela, estava falando um sentimento que ela achava que ele tinha. Então é muito mais fácil a gente identificar o sentimento que o outro tem do que o nosso. Por quê? Por que que é mais fácil identificar o do outro? Porque olhar para o meu vai fazer com que eu entre em contato com as minhas questões. A gente varre e bota a sujeira para baixo do tapete, como se a sujeira fosse sumir. Não é assim que funciona. Ela continua lá, ela está embaixo do tapete. E uma hora esse tapete vai ter que ser levantado. Então, o comportamento dessa moça fica muito claro, esse padrão, né, que nós temos. E o dele também ficou muito interessante, porque ele é uma pessoa que realmente expressa o que sente. E está sendo taxado de grosso, está sendo taxado de estúpido. Acaba inibindo, a gente inibe as crianças com isso, e a gente acaba também inibindo, tentando inibir, né, o adulto, ou a gente se inibe achando que esse vai ser o julgamento. E aí que está a questão. O que eu vou ganhar? Onde está o meu crescimento se eu esperar que o outro me dê, que o outro me aceite, que o outro me aprove? Não é nada sobre o outro, é tudo sobre nós. E aí tem uma fala dela também que... Não, uma fala dele. Ele disse que no nível de liberdade que eles têm, e intimidade, ele acreditou que ele podia dizer para ela, falar das coisas que gosta e que não gosta. E ela entendeu como uma lição de moral. Você está me dando lição de moral. Então a gente percebe, fazendo uma análise, sim, muito, né, muito superficial de um programa de TV, como a gente carrega essas, essas crenças, como a gente carrega essas ordens, né? Seja assim, que assim você vai ser aceito. Muitas vezes eu deixei de fazer vídeos também, ou de já estar mais aqui nas redes sociais, porque, meu cabelo não tá bom, eu não tenho o cenário bom, e muitas vezes eu também tive, né, isso me travou muito. Hoje em dia, tudo bem que um dia eu vá arrumar o cabelo, mas não importa,
Não importa como tá com o meu cabelo, se eu tô com a melhor maquiagem, se o meu cenário é um cenário mais profissional. É legal? É legal, mas se eu não tenho, e se eu não tô afim, tá tudo certo também. E eu vou trazer igual a informação, vou falar sobre tudo que eu tenho falado nesse canal. Quando eu falo aqui no canal Fofocas e Terapias, não é sobre fofocas, né? Fofocas do dia a dia, fofocas dos outros, é sobre a nossa fofoca. O que que meu corpo tá me dizendo? O que que a minha psique tá me dizendo? Então, a fofoca é uma fofoca interna. E a gente trabalhar então com terapias sobre essas nossas fofocas. Essa fala que eu ouvi ontem e, e que eu vim hoje falar aqui é para que a gente vá para esse lugar, para essa análise, que a gente consiga perceber que nada é sobre o outro. O outro é o espelho. O outro aciona nossos gatilhos. Mas aí, se eu julgar o outro, eu estou apontando para lá e não estou apontando para cá. Eu tenho que agradecer ao universo por me colocar pessoas que possam fazer que eu olhe para os meus gatilhos, para que eu olhe para as minhas limitações. E para que eu vá lá e olhe para aquilo, que eu reorganize, que eu transforme, porque isso vai voltar para mim como muito poder, muita potência. Imagina como é interessante, como é magnífico eu ser a dona das minhas emoções, eu ter o controle do que eu sinto, do que fazer com que eu sinto, eu não posso evitar de sentir, mas eu posso saber o que fazer com que eu sinto, do que deixar que o outro seja responsável por aquilo que eu sinto. Ah, mas se o outro falou isso, eu fiquei triste. Quer dizer que o outro não pode falar isso? Então, a gente não pode ser o responsável ou as responsáveis pelas emoções dos outros. Eu vim aqui, então, fazer esse vídeo como reflexão. E aqui a gente trabalha dessa forma, a gente trabalha com terapias de trauma, a gente trabalha em cima dos ensinamentos de Gabor Maté, ensina em cima dos ensinamentos de Peter Levine, o despertar do tigre, ó, a cura, curando o trauma, fez parte da minha formação de psicotraumatologista, assim como todo o estudo do material do Gabor Maté. Então, esse é o tipo de procedimento, é o tipo de terapia que a gente aqui prega. Essa terapia é para que a gente seja os protagonistas das nossas vidas, os protagonistas do nosso comportamento. É muito mais fácil eu ter que controlar o que está em mim do que o outro ter que controlar o que eu sinto. É muito pesado a gente jogar isso para alguém, ou para o marido, ou para a esposa, ou para o namorado. Ah, mas ele me disse isso, ele não poderia ter me dito. Não, ele pode dizer o que ele quiser, como eu vou receber é que é a questão. Se eu recebo de uma forma que me aciona um gatilho, eu tenho que olhar para aquilo. Eu vou ter a oportunidade de poder olhar para aquilo e resolver aquilo em mim. As relações vão ficando muito mais leves, vão ficando saudáveis, vão fluindo, enquanto a gente aproveita essas oportunidades do que o outro fala ou que o outro faz, da expectativa que eu tenho do outro, que também tem isso. Eu tenho expectativa que o outro me trate dessa forma. Mas não é sobre o outro, é sobre nós. Então temos que trabalhar isso em nós. Tá bem? Até a próxima.